Boa noite, amigos queridos, irmãos da doutrina. Vamos começar agora o nosso estudo da evangelioterapia. Hoje nós vamos prosseguir com o capítulo que trata da fé que transporta montanhas. Vamos primeiramente fazer a nossa oração. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigada a todos os nossos mentores, aos espíritos elevados que nos intuem e a todos que participam dessa lição, desses ensinamentos, através do Evangelho de Jesus. Que possamos aplicar no nosso dia a dia e que também peçamos para que o planeta Terra passe pela transformação da regeneração, mudando as criaturas para o bem, que todos sejam curados de todos os seus males físicos, mentais, emocionais e espirituais, para que o planeta progrida. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, hoje a gente vai tratar uma parábola de Jesus, que é uma das 49 parábolas que ele trouxe para nós. Essa parábola é da figueira seca. Nós sabemos que as parábolas são simbólicas, né? Assim como as fábulas foram criadas para as crianças, né? Com animais e ensinamentos morais, e os apólogos foram criados como objetos, também com ensinamento moral, a parábola foi criada através de simbologia. Então, nós vamos ter as figueiras, né? E nós vamos ter as sementes, nós vamos ter os cordeiro, tudo ligado a campo, a plantação, que o povo daquela época costumava entender melhor. Nessa época, Jesus, nessa parábola, ele estava indo de Betânia para Jerusalém. Foi um pouco antes dele ser crucificado. E nessa ida para lá, ele tinha saído da casa da Marta, né? Então ele tinha se alimentado. Então, quando ele fala nessa parábola que ele tinha fome, essa fome que ele fala não é a fome que nós estamos acostumados materialmente falando. É a fome espiritual, a fome do conhecimento, a fome de ver resultados daquilo que ele pregou e que ele não conseguia enxergar em Jerusalém esses resultados. Então ele fala que estava passando por uma figueira e que ela estava cheia de folhas. E na verdade não era a época ainda de ela estar tendo figos. Só que ela se destacou de todas as outras. Por quê? Porque ela estava já com folhas e as outras não estavam. Porque era para ter um figo temporão, que é aquele que nasce na época que não seria de dar figo, né? E ele passa lá e ele olha e ele vê que não tem nenhum figo. Então ele fala: você vai secar, né? Porque você não está produzindo nada. E quando eles voltaram, que passaram por lá, os apóstolos notaram que realmente ela secou, né? E aí ele fala que a palavra dele tinha força, né? E ele estava muito desgostoso com aquela situação, né? De ele procurar ensinar e ninguém aprender, né? O que ele passava. E essa parábola, ela tem muito ensinamento, porque, na verdade, a árvore significa as pessoas. Há pessoas que teriam condições de passar ensinamentos, coisas boas, ou então a fazer ações boas, né? Mas são que nem a figueira que secou. Por quê? Porque não fazem todas as possibilidades que ela tem de fazer o bem, né? A caridade, instituições, sistemas, doutrinas que procuram não fazer o bem também são figueira seca. Aqueles que se aproveitam da mediunidade para ganhar dinheiro, para fazer o mal, né? Também são figueiras secas. Então, a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, bons frutos são bons cristãos,
são pessoas que estão seguindo o ensinamento de Jesus. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, os médiuns, de ser uma figueira que promove bons frutos. Através do quê? Através da dedicação, dos ensinamentos, de consolar ao próximo, de ajudar no que ele precisar, física, emocionalmente, o que aquela criatura estiver precisando, a função do médium é ajudá-la. Ser médium não é nenhum privilégio, é uma provação, né? O médium que recebeu missão foi o Chico Xavier, porque ele já era uma pessoa, um espírito mais evoluído. Mas nós, no estágio que nós estamos numa provação. Nós temos que usar a mediunidade para o bem. Nós temos que produzir bons frutos, né? Então, nós temos aqui uma frase que nos Caminhos do Mestre de Holden. Holden é o filósofo brasileiro. Ele diz: a semente é a planta potencial e a planta é a semente atualizada. A qualidade ficou, a quantidade mudou. Então, é em potencial, né, a semente, mas a qualidade dela é que tem que aparecer, que é o mais importante, né? Não é quantidade, é a qualidade. Então, a figueira que Jesus viu, ela se destacou de todas que estavam lá, porque ela tinha folhas, sendo uma época que não era para estar com as folhas. Mas não adianta, é igual aquela pessoa que se destaca, que fala muito bonito, usa palavras difíceis, mas não cumpre nada daquilo que fala, né? O primeiro a ouvir é a gente mesmo. Quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir. Então, a gente é o primeiro que tem que dar o exemplo. Nós somos as primeiras pessoas que tem que mostrar, porque não é somente falar, teorizar. Igual diz Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, o exemplo não é o melhor caminho, é o único caminho. Então, palavras são boas, lógico. Com a palavra a gente pode incentivar ou destruir uma pessoa, mas os exemplos é que vão fazer com que as outras pessoas sigam, valorizem, né? São os exemplos que Jesus deu. Então, as parábolas vieram para exatamente encaminhar a humanidade para o bem, né? Os médiuns, então, como eu falei, têm uma grande responsabilidade. É um trabalho, né? É um trabalho que é muito sério, de muita responsabilidade. Por isso que há médiuns em vários lugares, para poder atender as pessoas, para poder ajudar a outras pessoas serem médiuns, desenvolverem, aprenderem, estudarem, né? Porque o estudo é tudo. A gente precisa ter a sabedoria, a gente precisa ter o conhecimento. Do conhecimento a gente parte para a sabedoria. E nós precisamos ter o conhecimento para trabalhar com assuntos que nós ainda estamos com dúvida. Nós temos que ter bastante conhecimento, estudar muito. A doutrina sempre nos incentiva ao estudo. E, como Sócrates dizia, a sabedoria começa na reflexão. Então, você vai refletir e aí você vai concluir. E é importante que nós estudemos muito a doutrina, que nós possamos ler muito, sempre, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Chico Xavier estudava até desencarnar. Ele sempre estudou, sempre leu os livros. Ele lia sempre. E a gente, mais ainda, porque nós não temos ainda a maturidade espiritual. Nós somos ainda crianças espirituais. Nós temos muito a aprender. E às vezes a gente precisa ler muito para nós conseguirmos entender realmente o que está ali escrito, porque a cada leitura você vai estar num estágio, então você vai ter um entendimento melhor. Então é necessário que sempre a leitura seja prioridade, né, em nossa vida. É o estudo.
Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós temos aqui, muito bem resumido, da importância dos médiuns, né? Vamos ser figueiras secas, vamos dar bons frutos. Então, eu vou ler o Vivendo o Evangelho, muito bem sintetizado num poema pelo André Luiz. Existe realmente alguma semelhança entre a árvore sadia e o médium responsável. A árvore precisa do sol, o médium se ilumina na oração. A árvore é agredida, o médium é alvo de ataques. A árvore renova a folhagem, o médium melhora o interior. A árvore se fortalece, o médium se prepara. A árvore suporta o mau tempo, o médium passa por humilhações. A árvore é resistente, o médium tem fé. A árvore se desenvolve, o médium estuda. A árvore sofre a poda, o médium sujeita-se à disciplina. A árvore se mantém, o médium trabalha. A árvore cresce, o médium evolui. A árvore se defende dos parasitas, o médium se protege na vigilância. A árvore retira da terra o alimento necessário para produzir. Quanto ao médium, os frutos serão bons quando suas raízes se estenderem sobre o amor e a caridade, a honradez e a dedicação, nutrindo-se do Evangelho de Jesus. Então, aqui já tem o conselho. As raízes são importantes. As raízes são a base, igual aquela construção que eu comentei na outra palestra, que a base é tudo, né? Nós temos que ter a base é o estudo, é o conhecimento, é procurar aprender, né? Aprender e apreender. O apreender é quando você interioriza a aprendizagem, aí realmente você aprendeu, né? Aprendeu é com 2 Es. É interiorizar o que você aprendeu com um E só, né? E diante da pandemia, nós vamos ter que refletir o nosso livre-arbítrio. O que nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo ser uma figueira seca, né? Ou nós estamos escolhendo ser uma figueira, não somente aquela que aparece, né? Que chama atenção, como a figueira que Jesus encontrou, mas aquela figueira que realmente está dando frutos bons. Esses frutos bons vão fazer o quê? Eles vão promover, né, para o próximo as necessidades, vão alimentar esse próximo através do físico, do mental, do emocional, espiritual. Ele está necessitando de alguma coisa o próximo. Você vai detectar o que é isso, o que ele está precisando. Às vezes não é nada material. Às vezes a fome material já foi solucionada, porque ela é muito evidente. Todo mundo só pensa na fome material. As pessoas esquecem da fome espiritual. E dessa falta da fome espiritual que vai faltar, vai dar fome emocional, né? A pessoa que não cuida do espírito, ela vai ter a fome emocional. Essa fome emocional, ela vai se reverter em doença. Ela vai para o corpo físico. E tudo tem que começar no espírito. O espírito que comanda o resto. Então, meus irmãos, vamos pensar muito nos ensinamentos de Jesus. Em tudo que ele falou. As parábolas são até hoje atuais. Qualquer parábola que você lê de Jesus, não ao pé da letra, não literalmente, mas entendendo o fundamento, o ensinamento que existe por trás de tudo, as entrelinhas, né? Isso aí ajuda demais a nós enfrentarmos qualquer tipo de problema, inclusive o que nós estamos vivendo agora. Ele nos dá esperança, ele nos dá orientação, ele nos dá o caminho. É o caminho, a verdade e a vida. A vida sem Jesus é uma vida vazia. É uma vida que vai trazer desesperança, tristeza,
E com tudo isso que vai sobrar, depressão, síndrome do pânico, suicídio. Então vamos começar a alimentar o nosso espírito. É o alimento espiritual que nós temos que dar para nós conseguirmos os alimentos que vão vir como consequência. As consequências do alimento material, né? O emocional, que vai decorrer desse espiritual. Então, irmãos, nós temos muito a refletir e temos que saber o que nós temos que valorizar. Nós não vamos levar nada daqui. O que nós vamos levar é o nosso conhecimento e as nossas boas ações. Então, fiquem com Deus e que possamos orar muito por todos que estão sofrendo por causa da pandemia, tanto os que estão doentes, quanto os familiares, aqueles também que desencarnaram. Todos merecem oração, e do planeta inteiro. Nós somos irmãos todos, né? Nós temos que orar por todos, outros menos evoluídos, de outros países, não tem importância. Aqui nós somos irmãos, nós estamos no planeta Terra, nós somos filhos do mesmo Deus. Jesus é irmão de todos. Então, que possamos refletir e orar e ajudar todos que vierem perto de nós, independente do tipo de ajuda. Uma palavra, um ouvido amigo, não precisa ser somente coisas materiais, porque há pessoas que falam, não ajudo porque não tem condições financeiras. Mas a ajuda não é só isso. Ajuda é até você ouvir o irmão, você deixar de desabafar e dar um conselho, alguma coisa que você acha que seja útil naquele momento. Se não souber o que dizer, não diga nada. Silencie, mas escute. Escute seu irmão. Às vezes ele precisa somente de um ouvido para o escutar. E muito obrigada por poder adentrar na casa de vocês e que possamos estar sempre ligados, conectados no Evangelho de Jesus. Ele tem todas as respostas para tudo que nós passamos nessa encarnação e nas demais que nós vamos viver. Fiquem com Deus e eu vou fazer a oração de encerramento. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mestres. Obrigado a toda a espiritualidade que nos intui, nos auxilia. E que nós possamos sempre estar próximos a Deus, a Jesus, através da oração, através dos ensinamentos, e que possamos levar esse ensinamento a todos, independente de religião, de lugar, de crença, porque nós precisamos divulgar tudo que faz bem, tudo que faz com que o espírito esteja em paz, para poder enfrentar todas essas mazelas que estão ocorrendo no mundo. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.